Olá, boa noite. Oi, pessoal. Olha o Fábio. Vanessa já está aí. Que bom, Vanessa. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar, né? Para falar de autismo. Oi, pessoal, que bom. Cris, Fabi. Eu não consigo ver muito. Boa noite, Fabiana. Tentativa de trazer Vanessa. Estou enviando aqui. Vanessa não está conseguindo participar. Vamos ver o que está acontecendo. Nilma, que bom. Nilma Simões entrou. Deon. Francilene. Deixa eu tentar trazer nossa convidada, Vanessa. Mais uma vez, o que está acontecendo? Vanessa, vamos ver. Vamos esperar um pouquinho. Vanessa está com problema para entrar. Geraldo. Fábio calado. Fabiola calado. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Vanessa. A solicitação de Vanessa não está sendo enviada. O que está acontecendo? Vamos tentar resolver. Enviei mais uma solicitação da Vanessa para a gente começar a nossa live. Ela vai conseguir. Pedindo um auxíliozinho aqui. Lorena. Gente, a Vanessa não está conseguindo entrar. Eu espero que... Deixa eu ver aqui. Mais uma vez eu mandei, ela não consegue participar. Vamos tentar ver o que está acontecendo. Pedindo uma ajuda aqui do Danilo.
Oi, Lara. Oi, Raquel. Por que a solicitação de Vanessa não está sendo enviada? Vanessa tem que aceitar a minha solicitação. Vamos começar. Cadê Vanessa? Bom, enquanto Vanessa entra, né? Vamos falar de autismo. Vamos falar de autismo. A Vanessa vai se organizando para tentar entrar. Pera lá. O que é isso, hein? Esse povo? Bom, Vanessa está tentando entrar. Enquanto a Vanessa tenta, vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar por que a gente está aqui. Vamos falar de autismo, que é maravilhoso. Falar de autismo e de autistas. Quem nunca conheceu um autista deveria conhecer, né? Espera lá. Tem alguém mandando uma mensagem aqui para mim para auxiliar a Vanessa. Nós vamos conseguir. Bom, gente, enquanto a Vanessa entra, a gente vai falar o porquê que a gente está aqui, né? Então, nós fomos convidadas pela ONG Constelação Azul, que é uma ONG novinha, que está nascendo, que nasceu agora, está pequenininha, se consolidando aí no Amapá, né? Essa ONG, ela surge do anseio de um pai de 2 filhos autistas, né, que também é autista. Foi diagnosticado tardiamente, né, através das buscas que fez pelo diagnóstico dos filhos. Então, a ONG Constelação Azul, ela surge com o propósito de ofertar atendimento gratuito a autistas oriundos de famílias em vulnerabilidade social e encontram-se desassistidas nas áreas médica, terapêutica e social. Atenderá a todas as idades e atuará na fomentação e na defesa de políticas públicas voltadas a pessoas com TEA. Bom, então acho que a gente precisa torcer muito por essa ONG, porque é mais uma instituição voltada para pessoas com autismo no estado do Amapá. E isso é muito valioso. O Fábio Gonçalves, que é o criador da ONG, ele tem 37 anos, autista, como falei, casado com Eunice Gonçalves e pai de 2 filhos autistas. Fábio, filho, de 4 anos,
e Benjamin Fábio, de 2 anos. Fábio é contador, especialista em gestão pública, servidor público federal lotado no IFAP e atualmente é diretor-presidente da ONG Constelação Azul, que a gente faz votos, torce muito e se põe à disposição para ajudar, para que ela cresça, amadureça e possa trazer muitos benefícios para as pessoas e famílias com terra no Amapá e no mundo, né? E Vanessa, nada de entrar. Nossa ilustre convidada, não sei o que está acontecendo. O Danilo deve estar dando um suporte ali para ver se ela entra, né? E enquanto ela não consegue, a gente fala um pouquinho de autismo, né? Eu preciso falar um pouco de mim. Para quem não me conhece, eu sou Ilma, eu sou psicóloga clínica, trabalho com autismo já de longas datas, me apaixonei pelo autismo lá atrás, com pessoas pequenininhas que cresceram comigo e a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu sempre digo que a gente aprende mais com os autistas até do que eles conosco, né? Então, minha trajetória com autismo vem muito de trás e é realmente apaixonante. Minha área é clínica e eu me voltei para o autismo por uma condição do passado. Quando eu me encantei com uma pessoa com autismo e fui em busca, fui estudar para procurar de maneira congruente ajudá-lo nas suas dificuldades. Falar de autismo, eu preciso dizer que autismo não é doença, né? Muitas pessoas acham importante dizer isso aqui. Só um minutinho que tem um recadinho aqui. Não, já estão dando um suporte para a Vanessa, ela está já entrando. Vamos aguardar. Essas coisas acontecem, né? Mais uma solicitação para tentar trazer nossa figurinha. Oba! Entrou, Vanessa, finalmente! Seja bem-vinda, Vanessa! Obrigada, desculpem o imprevisto, eu não sei o que foi que aconteceu, mas enfim, solucionamos. Eu espero que há tempo. Há tempo, sim, há tempo. Vamos lá então, né, Vanessa? Eu vou terminar e aí você se apresenta. Graças a Deus, Vanessa entrou, né? Vai nos agraciar com sua fala daqui a pouco. Então, voltando, por que eu estou falando que o autismo não é doença, Vanessa? Eu acho que é importantíssimo ficar isso, né? Porque chega muito conosco a questão assim, eu vi que tal, por causa da doença do meu filho, né? Então, que doença? Aí você pergunta, que doença tem teu filho? Eles dizem autismo, né? E aí você tem que mostrar que o autismo não é doença e é sim um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado por um comprometimento. Por que dizer isso? Porque tem muita gente que não conhece o que é o TEA, o que é o autismo, né? De maneira bem rapidinha, para eu passar a palavra para você. Então, é caracterizado por um comprometimento significativo, né, na área da comunicação social, que inclui fala, né, nem sempre a fala é comunicação, a comunicação, que pode ser verbal, não verbal, está comprometida, né, e os relacionamentos, as relações sociais, né. Ainda como característica, vem aquele foco intenso numa coisa só, então é uma coisa, né, repetitiva, comportamentos repetitivos e estereotipados. E dizer, é importante, que o autismo ele se manifesta de várias formas, em vários níveis, né? Segundo o DSM-5, que foi revisado em 2013, o autismo que era antes síndrome de Asperger, autismo atípico, ficou todo mundo junto no que hoje se chama TEA, que é, muita gente perguntou, que está lá, TEA, transtorno do espectro do autismo, né? E ele se manifesta em níveis, né? Ele se apresenta hoje também em níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, que vai leve, moderado, severo, que não tem a ver, assim, especificamente com a fala. Se fala não é... Se fala é leve. Não. Tem autista que fala e não tem autismo leve, porque tem outras vertentes mais comprometidas, né? O que diz que é leve, moderado e severo? O tanto, a quantidade de ajuda que esse autista vai precisar para se desenvolver ao longo de sua vida, né?
O leve precisa de ajuda, porque todo autista precisa, as deficiências precisam, né? E de acordo com as intervenções, eles vão seguindo. E as causas, que eu acho que é importante também só dar uma pinceladinha, né? Porque é uma coisa muito polêmica, isso causa, vacina causa, não. As causas hoje, a neurociência mostra, né, que tem a ver com questões de herança genética, né? Tem causas genéticas herdadas, herda uma genética do pai, herda da mãe ou herda dos dois, ou uma genética do próprio organismo, né? E algumas causas ambientais, como algumas infecções. Mas é importante dizer que o autista precisa ser tratado como alguém que tem um funcionamento a seu modo, né? E para isso ele não precisa fazer intervenção para mudar o jeito dele ser, para se curar, porque ele não tem doença. Isso aí é uma questão até muito polêmica, né? Que eu acho que vale falar um pouquinho. Então, nossa live hoje, né? Que a gente encontra aqui com a nossa querida terapeuta ocupacional Vanessa, ela vai nos mostrar para a gente falar e finalizar dizendo não ao capacitismo, né, Vanessa? Eu acho que isso é importante ficar, que é toda forma de preconceito, qualquer forma de discriminação com qualquer tipo de deficiência. Então, vamos dizer não ao capacitismo e vamos começar a falar sobre a contribuição vamos começar aqui. ocupacional do TEA. É contigo. Ok, obrigada. Eu vou começar dizendo logo que não somos, de fato, todos iguais. Somos todos diferentes, né? Então, ser diferente é a vida, né? Somos todos, né? Ok. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite. Eu realmente não pude como hesitar esse convite em dizer não, porque faz parte muito da minha vida de trabalho, né? Ser terapeuta ocupacional, trabalhar com crianças e trabalhar com crianças com autismo também. Bom, eu sou de Belém, moro em Macapá, já tenho uns bons anos. Saí para estudar um pouquinho, voltei, saí de novo e assim a nossa vida continua, né? Então, eu me especializei em desenvolvimento infantil, fiz um mestrado em psicanálise e saúde para estudar um pouco melhor a questão da mãe dessa criança com deficiência, entender um pouco, né, esse lado que também é importante na nossa prática. Tenho a formação do Bobat e estou em formação na teoria de integração sensorial. Então, diante de tudo que a gente está vivendo agora, já está começando a virar passado também, né, histórico, muita coisa mudou na nossa vida, né? E eu começo falando assim, que a primeira pergunta que eu acho que eu estou me direcionando aos pais, obviamente, aqui nessa live, né? A primeira pergunta que eu faço assim para eles é assim, na verdade, o que foi que mudou na sua casa, né? Porque antes você tinha outros ambientes, trabalho, o ambiente do lazer, né? O ambiente da família em casa, com tarefas e tudo. E agora parece que tudo se concentrou num lugar só. Então, eu imagino que isso não é tarefa fácil, porque a nossa vida não mudou. Nós continuamos sendo mães, né? Continuamos sendo trabalhadoras, porque tem o teleatendimento também agora. Continuamos com as tarefas domésticas, mas a gente está todo mundo agora no mesmo lugar. E isso, de certa forma, tem momentos que incomoda, provavelmente, né, na vida de todos nós. Porque tem momentos que a gente precisa sair um pouco desse ambiente e frequentar outros ambientes. Então, com o autista não é diferente. Assim como incomoda a gente, imagina o quanto incomoda eles. Exatamente. Talvez a grande diferença seja a gente perceber que para nós é muito mais fácil enxergar esses incômodos e talvez para eles a gente não consiga interpretar isso no dia a dia. Mas eles continuam as mesmas crianças com suas mesmas características, talvez algumas dificuldades, porém a gente está tendo a oportunidade de estar em casa mais tempo para fazer uma releitura desses comportamentos,
né? Para ver se a gente não consegue observar melhor o que está acontecendo ao nosso redor com essa criança. Às vezes ela só está comunicando algo, né? Uma estereotipia que aparece, mas espera aí, só porque ele é autista ele vai fazer estereotipia e pronto, está tudo resolvido? Não! Ele pode estar querendo comunicar alguma coisa com essa estereotipia, algo que esteja incomodando. Aliás, geralmente eles comunicam alguma coisa com as estereotipias. Né? Exato, né? E aí a gente, como interpretar isso, como tornar algumas tarefas funcionais, algumas atividades do brincar funcional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como a gente otimizar o tempo em casa com atividades que possam de fato ajudar esses pais a interagir melhor com a criança em casa, já que o cenário que nos apresenta é este, né? Sim. Bom, então assim, hoje a gente sabe que existem inúmeros comportamentos atípicos que crianças com autistas apresentam, né? Então, eles podem estar crianças mais agitadas, crianças com mais estereotipias, né? Com dificuldades na alimentação. Tem crianças que têm muita dificuldade em aceitar determinados alimentos que fazem parte da rotina da família, mas eles têm dificuldade, às vezes, em aceitar. O sono se torna, às vezes, irregular, né? Às vezes estão menos comunicativas, porque estão, por mais que tenham dificuldade da interação, mas se tornam menos comunicativas porque somos seres humanos e temos essa necessidade. Talvez a forma de interagir seja diferente, mas ela também é no autismo. As recusas táteis, né, as dificuldades de aceitar determinadas texturas e os medos, né, o medo do barulho, o medo dos movimentos, o medo das alturas. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso sem aprofundar tanto dentro da teoria, né, da integração sensorial, dentro daquele teórico imenso que nós temos. Bom, uma das coisas que eu tenho observado, que tem contribuído, que tem potencializado um pouco mais para que esses comportamentos se tornem mais frequentes nesse momento que eles estão mais em casa, primeiro, a falta de rotina, né? Não estão indo para a escola, as terapias estão irregulares, ou paradas. Às vezes os pais precisam dar conta de 3 coisas ao mesmo tempo, né? Os filhos, as tarefas domésticas e mais o trabalho, tudo ao mesmo tempo. Então, obviamente que essa rotina vai fugir, mas eu preciso dizer o quanto ela é importante para a criança com autismo. Um outro fator que eu destaco, assim, que tem também potencializado muito esses comportamentos atípicos é o excesso de mídia. Então, a gente tem percebido que, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria já se manifestou com base no que a Organização Pan-Americana de Saúde já estudou e pesquisou e publicou, né, o quanto os efeitos das mídias de entretenimento, o quanto elas, se não forem usadas de maneira funcional, o quanto elas potencializam comportamentos atípicos. Então, existe um excesso, às vezes é mais fácil, às vezes deixa ele quietinho ali, né? Mas ok, eu acho que vivemos num mundo tecnológico que não tem como banir realmente, temos que nos adequar, porém o excesso é que nos preocupa, né? Então, será que não podemos tentar outras estratégias, né, para que essa criança possa realmente ter um aprendizado de fato, que seja um brincar funcional, porque só estar ali na mídia, dependendo do tempo, não é funcional. Até porque eu vejo o uso demasiado dessa tecnologia como um retrocesso. Muita gente diz que não, a gente tem que aceitar, não dá para retirar. Mas essas crianças, para desenvolver saudavelmente, né? Então, a criança saudavelmente constituída, ela precisa extravasar uma energia que é própria do corpo. E ela não vai fazer isso somente através desse órgão do sentido, para mexer só na cabeça e no que pensar do que está vendo. Ainda mais para a criança autista, pela dificuldade que eu sei que você vai falar um pouquinho, né, falando de leitura da mente, de teoria da mente. E essa
essas mídias de entretenimento, elas realmente não foram criadas pensando no aprendizado da criança, né? Elas foram criadas para mercado, para venda, né? Então, foi estudado pela Microsoft o que é que prende a atenção visual e auditiva de uma criança. Então, quais são os mecanismos utilizados, que combinação de cores, de imagens nós podemos criar para que realmente a criança fixe o olhar na tela, né? Então, é um mercado que, que existe, né? Mas olha a recomendação... Precisa reagir a ele, né? Precisamos reagir a isso, saber como usar. Então, a recomendação da Sociedade Pan-Americana, que a sociedade brasileira usa como modelo, né, de 2 a 5... Crianças com menos de 2 anos não é recomendado o uso de telas. Né? Crianças de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia somente. De 6 a 10 anos, até 2 horas. Né? E de 11 a 18 anos, até 3 horas por dia. Então, fica aí uma dica, uma orientação para os pais para refletir sobre a questão do tempo do uso da tela, né? Okay. E um outro fator que eu tenho percebido nos atendimentos são as atitudes de superproteção. Eu estou mais tempo em casa, eu preciso, né, ter tempo também. Então, às vezes é mais fácil substituir, né? Às vezes é mais fácil ceder. Às vezes é mais fácil fazer um reforço negativo, né? E aí, às vezes, essas atitudes superprotetoras, elas também potencializam alguns comportamentos, né, atípicos. Bom, e aí, como é que a gente pode pensar em ajudar? Então, o primeiro passo que eu oriento muito para os pais é criar uma rotina. Então, a criança precisa ter horário. Ela precisa ter um horário para acordar. Lógico que toda regra tem sua exceção, né? Tem momentos que ok a gente fugir à regra, mas a rotina, de um modo geral, ela ajuda muito a criança com autismo a se autorregular, a ter uma noção de previsibilidade. Então, hora de acordar, hora para comer, hora para tomar um banho, hora para brincar, né? Hora para assistir a tela, ok? Mas o quanto é importante estabelecer horários para eles. Outra questão importante, reduzir, né, esse tempo de mídia que eu já falei para vocês e a antecipação do comportamento. Às vezes, eles precisam, quando se estabelece rotina, eles já começam a criar essa noção de previsibilidade. Então, o comportamento já se torna um pouco que antecipado. Eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Né? Então, se é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, como, por exemplo, aceitar um banho, porque o chuveiro incomoda na cabeça, porque o sabão, quando passa no meu corpo, me incomoda, mas é uma rotina que eu preciso ter, né? Então, me dar noção de que aquilo está para acontecer, de que eu preciso me preparar, já torna a criança um pouco previsível e ela tenta mecanismos para auto se regular. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses mecanismos de autorregulação. E um aspecto importantíssimo é o brincar. Né? Então, estamos falando de como ajudar essa criança em casa. Brincar, esse é o papel ocupacional, é assim que ela se desenvolve, é através desse brincar. Mas a gente precisa pensar sobre esse brincar, porque às vezes a gente dá o brinquedo para a criança e deixa ela ali no cantinho. Não, ele está ali no cantinho, ele está brincando. Aí quando você vai ver, ele está brincando, mas ele está estereotipando, né? Na verdade, ele não está brincando, né, Vanessa? Exatamente. Ele entra naquele mundinho, isso. O brincar está sendo, né, desadaptativo, porque só colocando esse brincar espontâneo, né? O brincar espontâneo que faz parte, né, de todo um processo de ajuda para que a criança se encontre, para que a criança socialize. Mas o brincar espontâneo não é ficar lá isolado e deixar ele fazer o que quiser. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a rodinha do carrinho e vai girar. Ele vai fazer todo aquele comportamento que não é disfuncional, porque cada comportamento tem sua função, como a gente sabe disso, né? Mas então é brincar,
sentar com a criança e realmente dar função a cada brinquedo, a cada coisa que ele está pegando, sentar para ler histórias com a criança, mesmo que diga, mas ele não presta atenção, né? Acho que é de suma importância ler história para até trabalhar sentimentos, questões de habilidade social. Acho que Exato. Eles captam, né, os estímulos do ambiente de diferentes maneiras, né? Então, nós temos canais sensoriais para receber os estímulos de diferentes formas. Então, o fato de eu não estar olhando não significa que eu não estou aprendendo, que eu não estou escutando ou que eu não estou prestando atenção de uma outra forma ao que está sendo colocado ali naquele momento, né? Só que, às vezes, o olhar, para mim, é um estímulo que incomoda. Então, eu preciso buscar outros mecanismos. E, às vezes, eu ouço e, às vezes, eu viro de costa, mas eu estou ali querendo a brincadeira. Então, às vezes, entender um pouco como se passa esse brincar, a gente só vai conseguir perceber se a gente sentar realmente com a criança para se dispor a esse momento. Então, meia hora, 40 minutos, mas inclui isso na rotina. Já ajuda muito. A criança já começa a perceber que aquela hora é a hora do aprendizado, de repente. Então, é a hora da gente... a criança escolhe o brinquedo, porque, obviamente, esse brincar, ele tem que ser prazeroso, senão ele não é brincar, né? Se não tiver a motivação intrínseca da criança, ele não se torna um brincar. Então, ele escolheu o carrinho, ok. Mas ele está insistindo em virar de cabeça para baixo, ficar observando o movimento da roda? Ok. Vamos dar um tempo. Faz o seguinte, pega essa criança, vamos dar uma volta pelo ambiente. Ele está buscando movimentos giratórios. O que isso pode representar para a gente? Uma necessidade sensorial, de repente, né? E aí essa criança precisa primeiro experienciar algum tipo de movimento, ou então pega esse carrinho, dá uma outra função para esse carrinho. Ele não quer brincar de empurrar o carrinho, então vira o carrinho de cabeça para baixo, empilha os carrinhos e monta uma torre, entendeu? Então, assim, tem muitas formas da gente. A gente só vai descobrir, não existe receita de bolo, né, para esse brincar. Até porque a gente traz isso das nossas experiências infantis também, né? Então, mas existem formas da gente descobrir se a gente se oportunizar estar ali. Bom, agora eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, já que eu vou dar algumas ideias de como vocês podem estar ajudando as crianças em casa. Eu preciso contextualizar um pouquinho a questão da teoria, da integração sensorial, tá? Só para ficar um pouco mais fácil. Então, assim, raciocínio rápido. Nós estamos acostumados a estudar os 5 sentidos, né, que nós temos. Então, visão, audição, olfato, tato e paladar, tá? Na terapia ocupacional, a gente estuda, além desses, mais 2, que é o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular, tá? Nós da terapia ocupacional, a gente só estuda eles a gente tenta estudar eles de forma desarticulada para a gente entender o raciocínio clínico, de como funciona. Mas não se preocupem, porque eles estão integrados a todo tempo quando a gente recebe um estímulo do ambiente, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos depois para vocês, para ficar mais fácil de entender. Mas o raciocínio é esse, é saber que além dos outros sistemas, nós temos mais 2, que é o proprioceptivo e o vestibular, e que eles estão o tempo todo interligados, fazendo conexões, porque existe um estímulo que a gente recebe do ambiente, que é captado por receptores que nós temos, né, em todo o corpo, e aí esses receptores levam essas informações até os neurônios, até o cérebro, lá é processada, né, a informação que foi recebida do ambiente e a gente emite uma resposta. E essa resposta pode vir de diferentes formas. Na criança com autismo, o que acontece? Na hora de processar essa informação, como é um mecanismo neurobiológico, neuroquímico, a maneira como é processada é que está a dificuldade. Então, existe, né, já se estuda a questão neurológica, né, através de estudos de ressonância magnética com autismo. Então, já estão se detectando algumas áreas, né, que estão relacionadas ali.
Então já se sabe que essas respostas, elas passam de forma errada na hora que processa. Então, processou, eu vou emitir uma resposta. Então, é mais ou menos o que acontece assim. Eu vou pegar uma massinha de modelar, vou pegar uma moeba, tá bom? Todo mundo conhece. Aí eu dou a moeba para a Ilma, e a Ilma pega a moeba e joga para um lado e joga para o outro na mão e tudo. E aí uma começa a colocar no corpo e ela começa a querer passar no rosto e ela começa a querer botar na boca essa moeba e, enfim, ela exagera um pouco o que ela faz com essa moeba, né? Aí depois ela dá para Vanessa, sou eu. Aí eu pego essa moeba e só de olhar, na verdade, para a moeba, eu já recuso. Eu já não gostei. Tá estranho. Tá parece melequento, não me traz uma boa experiência, né? E aí a Ilma insiste em me dar essa moeba. E quando eu pego, eu grito, eu choro, eu não quero, eu jogo na mesma hora. Tá? Então eu tenho aí duas maneiras de processar a informação. A informação foi a mesma, o estímulo do ambiente foi o mesmo, mas a maneira como eu vou processar foi diferente. Então, para a Ilma, foi extremamente hiporreativa, né? Então, ela se lambuzou com a moeba, e para mim foi extremamente hiperreativa, né? Então, é mais ou menos o que acontece com a criança com autismo. Então, a gente vai perceber que tem crianças que conseguem ter contato visual e crianças com autismo que não conseguem ter contato visual, né? Todas duas têm autistas, umas conseguem, outras não. Por quê? Então, tem a ver com isso, né? Algumas conseguem ter uma hiperresposta, uma aversão a determinados estímulos que vêm do ambiente, e eles podem ser visuais, eles podem ser auditivos, táteis. Eles podem ser táteis, eles podem ser proprioceptivos, eles podem ser vestibulares, aquelas crianças que têm pavor de alturas mínimas, né? Pavor de alturas mínimas, pavor do balanceio, né? Em algo que onde o pé fica suspenso causa um pavor. Então a gente vai ter essas diferenças. Algumas crianças mais hipo nas suas recepções, captação aos estímulos, e algumas crianças mais hiper, né? E aí, obviamente, cada intervenção, por isso aí tudo que você está falando, tem que ser vista com muita cautela e com muito carinho, individualmente, né, Vanessa? Exato. Porque às vezes e às vezes até os pais vêm e questionam assim, não, porque a TO do meu filho fez isso, mas a TO do amigo, do filho da minha amiga, é porque cada caso é um caso. Agora, Vanessa, isso tudo que você falou tem a ver com a integração sensorial, né? Porque que é a organização dos sentidos. Eu preciso organizar meus sentidos para usá-lo na minha vida, para que eu não sinta aversão ou que eu fique aqui e tenha essa hiporreatividade. Aí isso tem a ver, você falou, com a propriocepção, esse sistema proprioceptivo, que é é onde eu me localizo, né? A propriocepção é o que me dá espaço, eu me localizo nesse meu mundo no espaço. É muito comum as mães dizerem, ele é muito estabanado, ele se bate, ele derruba, ele cai muito. Isso tem a ver com a propriocepção. E com o sistema vestibular também, que é o que me dá equilíbrio, né? Então, assim, eu queria que tu desse uma dica, eu acho que seria bacana, sobre o que os pais podem usar em casa, né? Agora, nesse período de pandemia, se Deus quiser, daqui a um tempo que a gente não vai ficar para sempre assim, espera-se, de objeto, de atividade, de brinquedos, de brincadeiras, que a gente pudesse trabalhar esses dois sistemas tão importantes para regular, né? Para equilibrar, melhor dizendo, essa questão. Ok. Bom, então, assim, como eu falei que eles estão sempre integrados, né? Então, eu vou falar de algumas tarefinhas que a gente pode estar oportunizando para a criança que vai estar estimulando esses aspectos. A gente só precisa atentar a frequência com que a gente vai oferecer, de repente, determinados estímulos, porque se for uma criança hiporreativa a esses estímulos, ela vai precisar de bastante. E se for uma criança hiperreativa, ela vai precisar a gente vai precisar ir com mais calma,
modulando no tempo dela, respeitando a frequência, a intensidade, tá? Então, por exemplo, você falou da criança estabanada, né? Que é taxada como estabanada. Às vezes são crianças, claro que precisa de uma avaliação mais específica, mas às vezes são crianças que têm baixo registro proprioceptivo. Então, são crianças que são hiporreativas à propriocepção. Então, elas precisam de bastante estímulo maior. Exatamente. Então, por exemplo, o que ajuda? Carregar peso, por exemplo, em casa. Chegaram as compras. Vamos colocar essa criança para carregar as compras, né? Essa sensação do peso dá estímulo proprioceptivo para a criança. Né? As brincadeiras no colchão, né? Se não tiver uma cama elástica, mas tem um colchão de casa, coloca o colchão no chão. Vamos pular nesse colchão. Tá? É uma brincadeira que eles adoram. Tá na rede, coloca o colchão no chão, vira ele na rede, vira ele no colchão, deixa ele cair. Sabe, essas brincadeiras de queda, né? Que eles às vezes gostam até bastante, se divertem, porque eles estão buscando esses estímulos, né? Outra questão, você pode colocar pezinhos na criança, fazer um coletezinho que coloque um peso, coloca um casaco e no bolso do casaco coloca meio quilo de arroz, meio quilo de feijão. Criança que não tira o colete, são crianças que têm esse baixo registro proprioceptivo, então elas pedem isso. Isso ajuda elas a se autorregular, né? Se sentem confortáveis, né? Exato. Então tem as brincadeiras de empurrar, por exemplo, em casa. Vamos arredar um móvel. Coloca ele para empurrar o móvel. É pesado, ele tem que fazer força. Né? Vamos brincar de cabo de guerra. Né? Vamos brincar de se pendurar em alguma coisa. Claro, tudo com supervisão, tá, gente? Sim. Né? Vamos se pendurar. Para as questões táteis, por exemplo, vestibulares, que você me perguntou, desculpa, a mesma coisa. O que me dá ideia de movimento vestibular? Graças a Deus, na nossa região, a gente tem um recurso que é muito útil também para o brincar, que é a rede. Né? Então, a gente pode usar essa rede. Então, busca com a criança movimentos lineares, né? Que são aqueles movimentos mais retos. Então, coloca ele sentado na rede e faz o movimento da rede, balanceia com ele na rede. Por que às vezes... ele adora a rede, né? Ele gosta por causa do movimento. E a gente sabe que na teoria da integração sensorial, esses movimentos vestibulares, eles trazem muita atenção visual, porque é o mesmo trajeto lá no cérebro, né? Então, a criança que às vezes explora bem estímulos vestibulares, você consegue, às vezes, colocá-la sentada na mesa para uma tarefinha, porque ela já está com mais atenção visual nesse momento. Você consegue ter um pouco mais de contato visual. Tem criança, eu tenho um paciente, por exemplo, que eu só fui conseguir contato visual com ele deitado no balanço, de cabeça para baixo, me olhando de cabeça para baixo. Mas foi o nosso primeiro contato visual. E eu achei assim, nossa, consegui a entrada sensorial visual para ele. Então, agora a gente vai começar a se comunicar inicialmente visualmente assim. Então, a gente vai descobrindo algumas estratégias na hora das brincadeiras, de fato, tá? E o que serve para um não é a mesma coisa para o outro. Então, exato. Na brincadeira, na interação, né? Daí a importância dos pais participarem de tudo isso. Né, Vanessa? Só um adendozinho. Tu vais continuar. É importantíssimo, porque às vezes, meu filho não tem, eu não posso pagar uma intervenção, ou a gente não tem para onde levar e tal. Claro que a intervenção com um profissional, a questão técnica é diferente. Mas essa família precisa entender que a criança passa um mínimo de tempo nas terapias, mesmo o autista grave que ele tem uma agenda repleta. Mas a maior parte do tempo ele está em casa. Ele está no núcleo familiar. Então, ou a família tem adesão, ou eles vão gastar muito, ou não vão gastar nada, mas vão gastar o tempo no serviço público fazendo o que os profissionais tentam estruturar, mas em casa eles não têm adesão. Né? Eu acho que é muito importante a família entender que ela é parte importantíssima do processo de melhora, de melhorar a qualidade de vida. Eu sempre falo nas avaliações, né? Quando a gente vai dar o retorno, eu falo que 70% do tratamento é a família. Tem que ter até cuidado quando fala isso, né? Porque parece que a gente joga um pouco essa responsabilidade, mas não é. A gente quer dividir
que sozinho realmente, né, na reabilitação, a gente consegue melhorar, melhora, mas aquilo só vai realmente ter efeito e ter aprendizado se tiver sequência, né? Se tiver sequência, se tiver com a amorosidade dos pais também e com paciência, né? Que é o que a gente sabe. Então, aí eu queria falar também de 3 aspectos importantes, que é a questão alimentar, né? Que eu acho que quer preocupar a mãe é a criança que não come, né? Então, quer deixar a mãe descabelada é não comer. Faça tudo, mas coma, né? Mas coma. Então, assim, a gente sabe que crianças com autismo, algumas, nem todas, mas elas apresentam o que a gente chama de seletividade alimentar ou algum tipo de recusa alimentar. Não especificamente a seletividade, tá? Então, às vezes, eu falo sempre, tento explicar para esses pais que essa seletividade alimentar ela é um processo que a gente precisa compreender para poder ajudar. Então, existem 6 etapas para a aceitação de um alimento, por exemplo. Né? Eu vou tentar citar aqui rapidamente. Então, a criança, primeiro, ela vê o alimento. Então, eu já tenho uma informação visual. Né? Depois, ela tenta tocar esse alimento. Né? Aí, ela pode cheirar esse alimento. Isso tudo para aceitar um alimento. Só que a gente faz isso no automático. Então, a gente não se dá conta. Tá? Então, ela viu, ela cheirou, ela tocou o alimento, ela pode beijar o alimento, que aí ele se aproximou da região oral, né? Então vai começar a parte da gustação. Ela pode lamber, né? Esse contato com a língua e finalmente ela pode comer o alimento. Então, às vezes, a gente precisa entender... A gente precisa entender que esse alimento, para que ele seja aceito, olha de informações sensoriais que essa criança precisa ter. E quando eu falo de uma criança com autismo, por exemplo, a gente sabe que às vezes essas questões sensoriais estão tão alteradas, então ele não vai aceitar simplesmente o alimento porque faz parte da rotina da família e eu preciso que ele coma, porque ele também tem que se alimentar. Se eu não trabalhar essas etapas também. Então, brinca com a comida, tá? Desse jeito pode, tá bom? Brinca com a comida, deixa se lambuzar, deixa tocar no alimento, oferece texturas que se assemelham à textura daquele alimento. Então, se você vai oferecer, por exemplo, uma banana, que é mais mole, né? Trabalha com essa criança antes no brincar, texturas moles, né? Pega a massinha, coloca uma bacia com água, texturas molhadas, diferentes tipos de texturas. A gente precisa primeiro entender que se ela tem dificuldade em aceitar a textura, qual é o tipo de textura que ela não gosta. Que aí você para e pensa assim, nossa, será que tem alguma coisa a ver com o alimento? Né? Então, às vezes, é uma forma da gente tentar pensar um pouco sobre essa relação entre o tátil, né? Entre a textura, entre o cheiro, entre o visual. Sim, e ver exatamente. Às vezes, no alimento, é um aspecto do alimento que pode estar causando tudo isso, né, Vanessa? Não é o alimento em si, né? Exato, exato. Não é o alimento. É muito importante perceber e não desistir de primeira, né? Porque eu acho que tudo no autismo você tem que tentar. Tem uma orientação, tem uma orientação do Ministério da Saúde que fala sobre comportamento alimentar e eles falam: primeira coisa, você só pode dizer que a criança realmente não gosta daquele alimento depois que você ofereceu ele de 10 a 20 vezes em diferentes ocasiões. Então, eu falo assim, pelo menos um mês tentando oferecer aquele mesmo alimento. Né? Sim. E aí, olha só, então, às vezes a gente não respeita muito esse tempo da criança, que tem que ser gradativo, tem que ser no ritmo dela. Ah, olha, não deu certo, Vanessa. Hoje ele não. Só de olhar a banana, ele já deu ânsia de vômito. Acontece? Acontece. Com alguns alimentos acontece. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente que começou assim, só de ver a banana, eca! E aí começa, vamos fazer massinha com a banana, vamos fazer banana de massinha, vamos montar um quebra-cabeça com cheiro de banana, né? Então, vamos trabalhar um pouco do cheiro. E aí, hoje, a gente está numa...
já estamos trabalhando, já tem um tempo, para vocês terem uma ideia. Hoje ele está na fase de tocar com a língua a banana, né? Então ele já amassa a banana com a mão, ele evoluiu. Mas isso assim, todo dia, toda terapia, ele é levada a banana e vamos trabalhar aquele alimento. E em casa, mamãe, vamos fazer banana frita. Ele gosta de fritura, porque ele gosta de alimentos crocantes. Então, vamos experimentar uma banana frita, né? Vamos experimentar bolo de banana. Vamos tentar ver o que tipo de textura que ele aceita e tentar tornar aquele alimento dentro daquela textura que ele aceita, né? E perceber também, Vanessa, muitas vezes a recusa alimentar, ela pode nem ser uma recusa do alimento mesmo, pode ser um meio da criança conseguir algo. Tem recusa alimentar, eu deixo. Ou eu brigo muito, ele recusou um arroz e eu vou lá e reclamo e brigo, ele está querendo chamar atenção, essa recusa vai acontecer mais e mais e mais vezes, né? Exato. Então, Reforça negativamente, né? acaba sendo reforçador. Então, até na recusa alimentar ou na seletividade, a gente tem que perceber o que leva a criança. Se é de fato, que aspecto pode ter do alimento que não seja o alimento completo, Do né? ambiente, Você pode né? minimizar isso. Então, uma coisa importante, a questão do ambiente. Não adianta também realmente só pensar no alimento, irmã. Então, o horário e a rotina alimentar, ela é importantíssima para essa aceitação. De preferência que seja sempre o mesmo ambiente, de preferência que não tenha mídia na hora da alimentação, que não tenha tela. Acho que está dificílimo isso, a maioria é com tablet, né? Exato. E aí, de preferência que seja sempre a mesma pessoa, o mesmo cuidador, que não troque muito de pessoas. Lembra que autistas às vezes têm dificuldade com mudanças de rotina. E às vezes a troca do cuidador já é um fator de recusa alimentar, tá? E a questão da persistência, tá? É muito importante a questão da não desistam, tá bom? Repitam, a criança é capaz de criar memória de movimento, memória sensorial, ela é capaz de fazer as conexões tardias, mas não deixem de persistir. Mais uma coisinha importante que eu queria colocar é a questão das AVDs, né, também, quando a gente fala do banho, né, muita queixa de criança que tem dificuldade para fazer o banho, tem dificuldade na hora de escovar dente. Então, isso tem tudo a ver com o sistema tátil, com o sistema proprioceptivo, tá? Então, muito importante a gente, claro, respeitar que a criança tem essas dificuldades, mas a gente precisa confrontá-las num bom sentido, tá? Respeitando os seus limites de forma gradativa e no tempo dela, tá bom? Então, crianças que, por exemplo, não gostam da água do chuveiro tocando ali na cabeça, incomoda demais essa entrada sensorial. Então, vamos mudar esse banho, né? Sai do chuveiro, tenta uma bacia com água, faz um banho de cuia, né? Como a gente chama. Usa o chuveirinho menor, quem tiver, né? Então, às vezes, vamos parar para pensar o que tem ao redor que está incomodando aquela criança. É o shampoo, beleza, o sabonete, informações muito táteis, né? Então, começa a trabalhar fora do chuveiro, na brincadeira, texturas táteis que envolvam texturas molhadas, por exemplo, porque remete ao banho, né? Que é molhado. Então, brinca com espuma de barbear, brinca com sabão, brinca com manteiga, tem tanta coisa que a gente pode estar oportunizando para a criança. Lembra? Aí aproximando devagar. As texturas que podem combinar naquele momento, tá? A questão do escovar os dentes, por exemplo, né? Então, tem criança que morde muito a escova, tem criança que faz muita ânsia de vômito, tem criança que não tolera, né, os estímulos, que é muito hiperreativa nessa região. Então, geralmente as crianças que mordem escova são crianças que gostam de estar colocando coisas na boca, que gostam de estar mordendo. Então, esses casos também são informações táteis e proprioceptivas. O que ajuda? Alimentos crocantes ajuda muito a autorregular essa sensação que eles têm, tá? Essa necessidade de estar mordendo, né? Alimentos crocantes, brincadeiras de assoprar,
assoprar balão, assoprar apito, assoprar bolhas de sabão. Então, também ajuda, porque leva informação, né? Leva estímulo tátil e proprioceptivo para essa região também, tá? Pode usar mordedores. Tem crianças que usam mordedores, a gente recomenda. Existem uns mordedores em formato de Lego, existem alguns mordedores para crianças maiores mesmo, que usa como se fosse um colar, porque às vezes é uma situação que a criança precisou sair, ou alguém chegou, desestabilizou, desregulou um pouco aquele momento, aquele ambiente da criança. Ela pode reagir de forma, né, autoagressiva, mas às vezes é só como um mecanismo de recusa. Ela, para fugir daquela entrada sensorial, ela busca outra. E às vezes é um comportamento atípico, né? Então, dá um mordedor, né? Outra coisa, morder pirulito, né? Marshmallow também, que é bem mole, né? Então dá aquela sensação. Se vocês conseguirem substituir por uma coisa menos açúcar, tudo bem. Mas o marshmallow dá uma resposta boa também. Pipoca. Porque acaba sendo exercício, né? Você trabalha o sensorial e trabalha o motor ao mesmo tempo. Aí isso, fazendo uma conexão, que terapia ocupacional faz um link perfeito nas intervenções iniciais do autismo com a fonoaudiologia, isso já auxilia muitíssimo nesse aprendizado da fala. Né? Importantíssimo. Importantíssimo. Às vezes, inclusive, tem demandas sensoriais bem específicas dessa região, a gente chama de sensorialidade oral. Né? E que sem a fono a gente não consegue. A gente precisa alinhar com a fono esse aspecto, né? Tá? E foi basicamente esses 3 pontos que eu queria colocar. Aí eu queria só salientar para vocês assim, a questão do parque e das praças. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo, né? Eu acho que a gente tá, não sei. Alguém diz aí, eu não sei, cadê o Danilo? Que tempo a gente teria, porque... né? Precisa fazer uma colocação. E eu queria falar de comportamentos difíceis. Tá. Como você colocou, né? Eu acho que faz tá bom. uma sequência. Os comportamentos difíceis, que são muitos, né? Que tem a ver com essa desregulação emocional, né? E é uma perda significativa quando tem a desregulação emocional, né, Vanessa? A desregulação emocional leva à perda de atenção, as habilidades sociais ficam comprometidas, né? Enfim, é só perda. E entra os comportamentos difíceis. Aí, meu filho se comporta de maneira disruptiva, meu filho disfuncional. Eles chegam sempre dizendo essa palavra, né? E a gente diz, não, função tem, né? Cada comportamento dele, ele faz por um motivo. Ele não está fazendo à toa, não é do nada, porque nada no nosso comportamento vem do nada. A gente faz por uma necessidade. Né? Estão avisando aqui que a gente tem 7 minutos, Vanessa. Tá bom, aí eu queria só colocar essa coisa dos pais, né? Que é muito importante que eles vejam o que é o comportamento, onde que está acontecendo e de que forma eu estou reforçando esse comportamento. Porque existe um motivo. Eles fazem para chamar a atenção do jeito de uma criança neurotípica, né? Tudo que a gente está falando aqui serve para as crianças neurotípicas. É uma estimulação para o desenvolvimento de qualquer criança, de qualquer pessoa, né? Então, ela faz por isso, por atenção, porque quem é o pai que dá atenção ao comportamento bacana, ao comportamento perfeito? Meu filho se comportou bem, a atenção é menor. A atenção maior é sempre para o comportamento que está fora do padrão, não é verdade? Então, se eu quero atenção, autista ou não, eu vou repetir, e repetir, e repetir, vai ficando cada vez mais difícil. Eu acho que a gente não tem mais tempo, mas a gente pode. Gente, Vanessa, maravilhoso. Eu acho que você faz suas considerações finais, senão a gente vai sair daqui sem se despedir da galera. E agradecer, né, todo mundo, agradecer você por essa live maravilhosa, pelas orientações maravilhosas que você trouxe pra gente, né? Ok. Eu queria eu vou só tocar num assunto aqui rápido que vai ficar para depois que passar esse momento. As próximas lives. Talvez, né? Então, assim, nós temos aqui em Macapá, eu fiquei muito feliz de ter visto aqui em Macapá
alguns locais de parquinho, né, nas praças. E os parquinhos, assim, muito bem projetados, bem interessantes. E aí, a primeira coisa, quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, um espaço de integração sensorial. Porque o que a gente viu de oportunidades ali que pode ser trabalhado com a criança e de graça, né? Então, ok que nós estamos em lockdown, né? Mas, assim, daqui a pouco a gente sai desse lockdown, eu espero. E nada, isso não vai impedir de vocês terem uma ida aos parquinhos. Eu tenho ido aos domingos e eu não encontro ninguém nos parques pela manhã. Sabe que é ninguém mesmo. E eu falo que, de repente, é uma boa oportunidade para vocês estarem explorando esses ambientes com os filhos de vocês. Tá? O parque na praça... Vamos explorar. Ele tem muitos estímulos, gente. Então, é estímulo tátil, é estímulo vestibular, estímulo proprioceptivo. Então, tem uma gama de... Às vezes, a criança vai lá, ela mesma faz o percurso dela, porque ela sabe exatamente o que é que ela precisa para se autorregular ali. Né? Então, é uma oportunidade de vocês estarem usando também esse espaço, porque vai ter efeito, tá? Que bom, Eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar conversando um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que eu me interesso muito, gosto muito. Então, sempre que for necessário, eu puder ajudar e colaborar, podem contar comigo. E eu espero que essas orientações, por pequenas e menor que for, né? Eu espero que, de fato, elas ajudem de alguma forma essas crianças. E eu fico à disposição, se tiver perguntas, porque a gente não abriu para perguntas, né? Mas em outro momento de responder as perguntas dos pais. Isso, eu quero até dizer, apareceram algumas perguntas, não deu para interromper, dizer que a gente vai ter uma live para responder essas perguntas. Eu queria muito agradecer você por aceitar o convite, né? E com certeza toda essa orientação, tudo que foi falado aqui, que chegue onde precisa chegar. E chegará. Eu queria encerrar com uma poesia de um autista. Não sei se a gente tem tempo. Agradecer toda essa galera que veio buscar informação, que veio prestigiar. Obrigada de coração. E a ideia dos parquinhos, a ideia de ONG surgindo, que a Constelação Azul surja, cresça, amadureça e atenda ao que ela vem se propondo agora. Né? Que Deus abençoe todo mundo e que esse grupo se fortaleça. E estamos com eles, estamos com vocês aí que estiveram conosco até agora. Eu vou ler aqui, se der tempo, né, Vanessa? Vamos lá. A Poesia de um Autista é o título, escrita por um jovem autista chamado Jim Sinclair. Acho que é assim que pronuncia. Eu construí uma ponte, longe de lugar algum, através do nada, e desejei saber se haveria alguma coisa do outro lado. Eu construí uma ponte longe da obscuridade, através da escuridão, e eu esperei que houvesse luz do outro lado. Eu construí uma ponte longe do desespero e através do exílio, e sabia que haveria esperança do outro lado. Eu construí uma ponte longe da fraqueza, através do caos, e eu confiei que haveria fortaleza do outro lado. Eu construí uma ponte longe do inferno, através do terror, e era uma ponte forte, uma ponte bonita. Era a minha ponte, e eu a construí sozinho, somente tendo as minhas mãos como ferramenta. Minha obstinação como conforto, minha fé para atravessar essa ponte e meu sangue para segurá-la. Eu construí uma ponte e eu a atravessei, mas não havia ninguém para me encontrar do outro lado. Eu espero que nossos autistas continuem construindo pontes, que sejam belas, bonitas, fortes, mas que tenha alguém esperando por eles do outro lado, né? Muito bonito. Obrigada. 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 Obrigada pela presença. Obrigada a todo mundo. E até a próxima. Amanhã a gente dá continuidade com a fonoaudióloga, falando de comunicação. Tá todo mundo convidado já para a live de amanhã, para a gente falar de comunicação. Né, Vanessa? Aí. Então, boa noite a todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser.
foi difícil começar e